fomos criadas, nós somos o sexo fraco, não é? Fomos criadas assim, nós somos sempre... As mulheres gostam muito, na grande maioria, não estou a dizer que é no geral, obviamente que não, mas de vitimizarem-se. Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Inovecast. Aquele podcast onde ser real é bem-vindo. Você que é real é muito bem-vindo neste lugar. Hoje eu tenho uma convidada mais que especial. Ela que tem uma identidade profunda, que já passou por muitos percalços pela vida e vai conversar conosco hoje sobre um tema muito importante para você, mulher, também para você, homem que está vendo, e talvez você reconheça alguns dessas maneiras, desses trejeitos dentro do seu relacionamento ou dos relacionamentos passados. Ela é simplesmente encantadora e ela simplesmente vai falar ao seu coração e eu tenho certeza disso. Este episódio vai modificar a sua maneira de pensar sobre o que devo fazer quando estiver sofrendo de quê? De abusos psicológicos dentro de um relacionamento. Seja muito bem-vinda, Ana! Obrigada, agradeço imenso pelo convite e estou aqui para partilhar a minha história. Que lindo, que assim, muito obrigado que você disse sim para o nosso convite. Porque eu sei que é um tema muito difícil para muita gente e nem todas as pessoas gostam de falar sobre esse tema. E você justamente tem levado centenas de mulheres nas suas redes sociais a abrirem seus olhos e a reconhecerem realmente quem elas são, no meio de tantas coisas que acontecem dentro de um relacionamento abusivo. Conta pra gente de primeira, Ana, quem é a Ana? Então, a Ana é uma eterna sonhadora. Eu tenho 37 anos, nasci em Portugal. Aos 18 anos vim para a Suíça, porque o meu ex-companheiro estava cá. Tenho um filho com quase 18 anos. Meu Deus, nem parece que ela tem um menino. Ela mesma parece uma menina. É verdade. Já vai fazer 18 anos em julho, o tempo passa a voar. E sou cabeleireira. E através da minha profissão tento também, não só através das redes sociais, mas também através da minha profissão, inspirar mais mulheres e ajudá-las a encontrarem-se a si próprias. Perfeito. Você chegou, então, na Suíça junto com o seu ex-companheiro. E o que te define hoje da Ana que veio há tantos anos atrás para a Suíça? A Ana hoje sabe o que quer e não fica à espera de pedir autorização a ninguém, nem que alguém diga, sim, podes fazer. Eu vou e faço. E odeio ter que pedir opinião a quem quer que seja. Uau. Que é mau. Às vezes é mau, mas não consigo. Ok, mas isso já era assim Não. ou você se tornou desta forma a partir do momento em que você viveu tudo o que viveu, que nós ainda vamos chegar na sua história? Eu tornei-me assim a partir do meu divórcio, depois do meu divórcio. Ok. Eu antes era exatamente o oposto. Dentro desse seu divórcio, desse seu reconhecimento que você vivia um relacionamento abusivo, eu vejo que você é muito conectada à espiritualidade. Conta pra gente aonde o momento marcante da sua virada de chave espiritual. Eu acho que o momento marcante foi mesmo, lá está outro assunto, quando eu descobri que o meu pai biológico tinha morrido. Pai biológico esse que eu nunca conheci e naquele momento perdi a oportunidade de conhecer. E foi juntamente com o divórcio. Foi na mesma altura, portanto... Pronto, se calhar esta nova Ana, este crescimento que eu tive, foi tudo junto, não é? Tipo, não foi só o divórcio, só aquilo que eu passei. Foi o ver aquilo que eu perdi, de certa forma, se calhar não perdi nada, Sim. mas fez um clique.
Ok. E você falou que você não conheceu o seu pai. Não. Você pode falar o motivo, porque foi alienação parental? Ele sumiu de alguma forma? Conta pra gente um Foi pouquinho. comprar cigarros e não voltou. Não, A gente tá rindo, mas Não, acontece. eu hoje consigo rir da situação e é uma coisa que eu uso muito no meu Instagram e na maneira como eu passo as minhas mensagens é um bocadinho com humor, porque às vezes os assuntos são tão pesados que se a gente falar deles com humor, as pessoas acham muito mais piada e se calhar atingem melhor a mensagem que eu estou a tentar passar. Eu só sei a história da parte de um lado, não é? Da parte da minha mãe, mas o meu pai era casado, tinha outra família, esteve separado da mulher há algum tempo, entretanto teve um relacionamento com a minha mãe. Quando a minha mãe engravidou, eles separaram-se, porque ele tinha outra mulher, tinha uma filha. Inclusivamente eu hoje tenho uma relação com essa minha irmã mais velha, que curiosamente vivia aqui em Berne. Isto é uma história longa. Uau. Estava aqui pertinho. Mas eu tenho o nome dele no meu cartão de cidadão. Eu estou registada no nome dele. Sim. Ele aprofilhou-me. Portanto, eu sei a história de um lado, nunca vou saber a história do outro. Sim. Mas cresci sempre sem pai e nunca tive coragem sequer de dizer à minha mãe que se calhar tinha vontade de o conhecer. E quando fui atrás, foi tarde demais. Ok, incrível você estar falando isso, porque eu conheço algumas pessoas que sofrem também um pouco dessa variação. Os pais se separaram e a mãe vai com os filhos. Nós vemos muito acontecer que muitas vezes as mães fazem com que os filhos odeiem os pais, ou o pai, digamos assim, por algum motivo, e acabam separando os filhos. Sim, muitas vezes no meu caso isso não aconteceu. A minha mãe sempre me perguntou se eu queria conhecer o meu pai. Eu é que simplesmente, desde tenra idade, eu achava que se eu dissesse que sim, eu ia estar a magoar a minha mãe. Então eu achei que era melhor não. Mas eu acho muito errada essa parte de usarem os filhos como arma, um contra o outro. Sim. Aliás, eu sou divorciada, tenho um filho e sempre tentei ao máximo preservar a relação do meu filho com o pai. Sim. Porque a relação dele com o pai não tem nada a ver com a minha com o pai. Sim. E acho que a gente tem que saber separar essas duas coisas. E você sempre sentiu dentro do teu peito essa vontade de conhecer o teu pai, de estar ali junto com ele, de perguntar até mesmo por que você ele nunca tentou te ver, nunca tentou? E aí, o que aconteceu? O meu pai, basicamente, era como eu era antes. Ou seja, faltava-lhe um bocadinho a coragem para muita coisa. E então o meu pai, a primeira vez que eu soube que ele me procurou, ele não foi diretamente bater à porta. Eu vivia em casa dos meus avós, na altura vivíamos lá. Ele não foi lá diretamente, ele simplesmente espalhou post-its pela aldeia, a dizer que procurava a filha, tal, e que dava uma recompensa, inclusivamente, assim, uma coisa de filme mesmo, assim, tipo... para mim foi vergonhoso. Eu naquela altura foi terrível. Mas eu vendo agora terrível. Você sorrindo, hoje em dia você ressignificou então isso, né? Sim. Que você vê, nossa, ele também teve que ter coragem de colocar a cara, digamos assim, literalmente a tapa e dizer, eu procuro a minha filha. E essa é uma forma muito interessante, né? Vendo você falar, eu vejo que você ressignificou, porque você fala com muita leveza e muito amor desse momento. Falo porque significou qualquer coisa para mim, no fundo. Então, aproveitando esse momento, eu queria que você falasse para as pessoas que estão aqui, né? Já é o primeiro insight que eu quero tomar desse podcast, você falar para os filhos e para os pais que passaram pelo mesmo dilema que você passou na época. Eu acho que, acima de tudo, por muita mágoa que nós
guardemos dentro de nós, temos que pensar também um bocadinho, tentar, eu é assim, eu tive que tentar pôr-me no lugar dele, porque eu nunca o conheci, mas eu acho que é importante, se vocês têm a oportunidade de tirar esses assuntos a limpo, de esclarecer as coisas, a pessoa pode não valer coisa nenhuma, mas tirem satisfações, procurem, queiram saber o porquê e tentar, se calhar, uma reconciliação. Que bom, que bom. Isso é muito inteligente, muito sábio da tua parte falar, porque eu imagino que hoje, como você falou, ele já não está entre nós e com certeza pairam muitas perguntas na sua mente que você poderia ter feito e não fez. Já não. Na época em que eu descobri que ele já tinha falecido, houve muitas noites sem dormir, muitas perguntas, mas porquê? Porquê que ele não esperou que eu fosse lá para lhe perguntar o porquê? Sim. O porquê estava sempre, mas eu consegui, até porque como comecei a ter relação com a minha irmã mais velha, que eu também não conhecia, algumas dessas perguntas acabaram de certa forma por ser respondidas. Por ela. Sim. Como é a relação de vocês duas? É uma relação... Ou como foi o primeiro encontro de vocês irmãs? Meia irmãs? Foi estranho. Foi muito estranho. Porque a minha irmã estava a trabalhar... deram-me a morada dela no registro civil em Portugal e a minha irmã estava a trabalhar nesse dia quando eu fui bater-lhe à porta. Eu fui literalmente bater-lhe à porta sem avisar nada a ninguém. E ela estava a trabalhar e o meu cunhado recebeu-me de braços abertos, todo contente, ele é italiano. Sim. Tem outro espírito. E ligou-lhe imediatamente e queria que ela viesse para casa porque tinha uma surpresa. Só que não queria dizer quem era a surpresa. E então, entretanto, ele teve que lhe dizer porque ela não vinha. Ela já estava a discutir com ele ao telefone. Oh, uau! Pronto, e naquele momento só se ouviu silêncio. Quando ele disse quem era, não se ouviu nada do outro lado. Entretanto, ela chegou a casa e foi tipo... Ai, tu é que és a minha irmã. E eu fui do género. Ai, meu Deus, e agora? O que é que a gente faz? Não houve um abraço, não houve... Porque nós não somos assim. Sim. Nós somos pessoas muito... E eu, no fundo, fiquei contente por não ter que haver aquela coisa de um abraço e um beijinho e choro e porque eu queria te conhecer tanto e nunca... Não houve essa... Sabes, às vezes a mim, pelo menos, soa-me assim um bocadinho a falso, não é? Tipo, são duas pessoas que não se conhecem. E eu já tinha quase 30 anos, ela tinha quase 40, do género, são duas mulheres adultas que descobrem de repente que são irmãs. Sim. Não houve... Pronto, a relação foi-se construindo aos poucos. Sim, que interessante, porque cada história que vem nesse podcast, algumas delas me tocam também pelo fato de, na minha vida, ter algumas dessas histórias. E pensando aqui, me veio em mente, agorinha, assim, fez... minha mãe, nós éramos 6 irmãos, e minha mãe foi casada antes com outra pessoa, antes do meu pai, e teve os meus 4 outros irmãos. 2 deles nós tínhamos contato porque ficou com a minha mãe. Só que 2 desses irmãos, que eram uma menina e um menino, os mais velhos, nem ela mesma teve contato, porque o esposo dela, ela se casou com 14 anos de idade naquela época. O esposo era mais velho. Eu nem sei se eu posso falar, mas eu vou falar. Ele era diretor do Banco Central do Brasil. Mais velho, não sei se é. E, a partir do momento, ele batia nela, ele maltratava ela de alguma forma. E minha mãe resolveu, naquela época, minha mãe resolveu ir embora. Vou pegar os meus filhos e vou embora. Vou fugir disso aqui. Eu não quero. Só que ele descobriu que ela ia embora junto com as crianças e pegou as crianças. Pegou as crianças e mudou de cidade. Foi para outro lugar. E disse para os meus irmãos que a mãe dele tinha falecido. E assim, a minha mãe sempre teve em mente, ela sempre falou, olha, vocês têm 2 irmãos. Você tem uma irmã e um irmão. E nós sempre crescemos com aquilo. E eu sempre cresci com a vontade de conhecer os meus irmãos. Eu
tinha sentimentos pelos meus irmãos. E aí, quando nós nos tornamos mocinhas, eu e minha irmã, começou a caça aos irmãos. No Brasil, aquele Brasil, né, grande. Como é que nós vamos encontrar os nossos irmãos? Para falar a verdade, nem eu sei mais como é que eu encontrei. Eu e minha irmã encontramos esses irmãos. Mas nós encontramos e mandamos uma carta para eles e falamos, olha, nós precisamos falar com vocês, nós somos seus irmãos. De primeiro, eles nem acreditavam. Como assim? Minha mãe morreu. Minha mãe não está mais aqui. E conseguimos, depois de muita luta, marcar um encontro e foi emocionante de conhecer, porque para mim, os meus irmãos, mesmo não tendo contato com eles, minha mãe sempre falou com muito carinho e muita dor pelo fato de terem arrancado os filhos dela, né? Então, ela sempre falou com muito carinho. E aí, eu lembro que nós marcamos em um lugar, e aí vieram os meus irmãos, e eu não conti o choro. Não conti o choro. Eles muito duros, né? Muito assim. E eu fui para eles, porque eu sou uma pessoa muito dada, muito... Eu não tenho problema de mostrar os meus sentimentos. Se eu tô brava, eu tô brava. Se eu tô feliz, eu tô feliz. Se eu tô triste, eu estou triste. E eu abracei e disse, minha irmã, meu irmão. E aquilo para mim foi algo tão impactante, porque eu tinha vontade, não só para nós, mesmo como irmãos, mas também para dar à minha mãe a possibilidade de ver os seus filhos. E nesse meio tempo, infelizmente, nós não conseguimos criar um elo, como você falou, não da nossa parte, porque nós estávamos prontos e abertos para isso, mas nós temos que respeitar o outro também. Então, não conseguimos criar esse elo e nós tentamos até, a minha irmã, Flávia, foi a primeira que foi se afastando, meu irmão ainda veio com a família, com os netos e outras coisas mais, mas nós não conseguimos criar aquele elo de família. E eu sinto até hoje uma pena muito grande por isso, porque dentro desse corpo nós temos veias. E nessas veias nós temos sangue. Querendo ou não. E eu não sei se os meus irmãos estiverem vendo esse podcast nesse momento. Qual câmera tá, produção? Qual câmera tá? Tá aqui. Então vamos lá. Se os meus irmãos estão vendo, né, esse podcast de alguma forma, eu quero que vocês saibam que minha mãe sempre falou muito bem de vocês, sempre sentiu muito a sua falta, e eu gostaria muito de ter continuado, de ter fortificado esse elo. E vocês moram no meu coração e eu espero que vocês estejam bem onde quer que vocês estejam e que as portas da minha casa, da minha família estão abertas para vocês, se vocês quiserem. Não estava nada disso. Não, nós conversamos sobre tantas outras coisas. Menos isso. Então, eu estou aproveitando esse momento para fazer esse convite para vocês que estão vendo ou conhecem até mesmo meu irmão, os meus irmãos que ainda são vivos, espero eu, que eles possam saber que eles são amados por outras pessoas que estão aqui do outro lado. Mas, enfim, é sobre ela, não é sobre mim. E o que você acha que, conhecendo a sua irmã, você supriu um pouco da necessidade que você tinha de ter conhecido o seu pai biológico? De certa forma, sim. Sim, porque lá está, porque eu, através da minha irmã, fiquei a conhecer muito mais sobre o meu pai. Eu fiquei a saber, inclusivamente, que o meu pai nunca escondeu que tinha outra filha. Toda a gente à volta dele sabia que ele tinha outra filha. Portanto, sim, de certa forma, conhecê-la a ela e conseguir ter ligação com ela e ela contar-me isso tudo e ter gosto em fazê-lo, porque ela fez questão de me contar tudo, sim, de certa forma deu para virar a página. Para continuar sem aquela mágoa que eu tinha com aquele homem que eu nunca conheci. Você tinha uma mágoa? Qual era essa mágoa que você guardava no seu peito? Era ele ter-me abandonado. Eu era a menina sem pai. Eu sempre fui a menina sem pai na escola. Eu cresci numa aldeia pequena. Todas as pessoas da aldeia, toda a gente sabia que a minha mãe, que era a mãe solteira, que tinha tido uma filha de um homem que não estava ali, não é?
eu cresci com isso. Aliás, eu ainda hoje vou lá Sim. e continua toda a gente a saber que eu sou a menina, a filha da fulana que não tem pai. Isso te machuca ainda? Não. Quer Não. dar um recado para eles? Não vale a pena. É perda de tempo. É perda de tempo, porque realmente não... Você já superou. Já Superou. E o interessante é que eu sempre falo também que não é sobre o outro, é sobre você. Você que tem que estar bem com seu sentimento. Não é só sobre o outro, né? Você tem que... Você percebeu que todo o processo estava dentro de você. Exatamente. E que talvez o que te fazia mal antes não te faz mal mais, porque você conseguiu ressignificar tudo aquilo que te fazia mal anteriormente. Exatamente. Quando foi que você começou a entender que a sua dor poderia se transformar em uma missão naquilo que você faz hoje? Porque eu identificava muito o meu eu anterior com a maioria das mulheres que eu conheço. Porque nós queixamo-nos, apontamos o dedo, a culpa é sempre de alguém, a culpa nunca vem de nós. Nós estamos sempre à espera que os outros sejam responsáveis pela mudança na nossa vida e dentro de nós próprias. E eu achei que se calhar ao mostrar um pouquinho, ou desabafar um pouquinho da minha vida, mostrar a minha experiência, aquilo que eu passei e aquilo que eu consegui alcançar, mesmo passando por aquilo tudo, que ia ajudar outras mulheres a perceber, a dar um clique. Porque nós mulheres somos muito coitadinhas. Sim. Você acha que nós mulheres somos muito coitadinhas? A grande maioria. Infelizmente, ainda somos. Por que você tem essa visão sobre a mulher? Porque no geral, não é? Nós fomos criadas, nós somos o sexo fraco, não é? Fomos criadas assim, nós somos sempre... As mulheres gostam muito, na grande maioria, não estou a dizer que é no geral, obviamente que não, mas de vitimizarem-se, de serem as vítimas, de quererem ser salvas, de procurarem o príncipe encantado, porque a gente precisa de um príncipe encantado para nos salvar. E às vezes não é bem assim, às vezes o que a gente procura está cá dentro. É difícil encontrá-lo. Você não acredita então que tem... No príncipe encantado, acredito. 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 Ai, que bom, porque senão agora eu já ia... Acredito. Ai, criar aqui. Por quê? Vamos lá, porque agora chegou o momento bruxinha pra você, minha querida, que anda se vitimizando. Não, nós não somos simplesmente as coitadinhas. Sim, somos um sexo frágil, porque Deus nos fez, claro, com toda a nossa parte corporal, interior, completamente diferente de um homem. Mas nós não somos coitadinhas. Nós não somos frágeis. Só pelo fato de nós podermos dar à luz, nenhum homem na face da terra aguentaria dar à luz como nós fazemos, nós mulheres. Então, eu quero falar para você aí que se acha diminuída ou que se acha coitadinha, olha para você. Olha para tudo aquilo que nós, como mulheres, conseguimos fazer. Não estou dizendo que os homens são menos do que nós. Não é esse o caso, não. Mas eu quero falar justamente com você. Nós, mulheres, nós temos tantas coisas incríveis que Deus colocou dentro de nós. E se você não descobriu ainda a força interior que rege a sua vida, você está no lugar errado. Você deve procurar ajuda. E olha, você dentro de tudo isso, você é feminista, digamos assim. Se você está achando dessa forma. Agora eu quero falar com vocês. Você é feminista? Eu já achei que sim. Não, acho que não. Eu já não me rejo por nomes, por placas, por... Sim. Não, eu defendo aquilo que eu acredito. Você acredita no amor? Continua acreditando no amor? Sim. Mesmo não sem tendo dúvida. o amor do pai de primeira, um casamento que... Eu não gosto dessa palavra, mas é um casamento que fracassou em um momento. Foi um amor que me destruiu, por assim dizer. Exato. E agora eu quero entrar dentro deste amor.
Vamos lá. O que acontecia dentro desse relacionamento, Ana? Acontecia aquilo que eu deixava acontecer. Eu hoje, lá está, eu aprendi a não apontar o dedo, porque a gente quando aponta o dedo ao outro tem mais 3 apontados para nós. Acontecia, o que é que acontecia? Eu era menosprezada, eu era diminuída, eu era burra, eu era tudo e mais alguma coisa, mas sempre ali embaixo. Deus nos livre eu ter uma opinião, porque as minhas opiniões não interessavam nada para coisa nenhuma. Eu era má mãe, porque o meu filho era mimado demais, ainda hoje é, coitadinho. Graças a Deus. A gente mima os nossos Graças filhos com vontade, a Deus né? ainda hoje é. Dando educação, mas sim, dando muito sim, carinho, sim. digamos assim. Mas eu acho que essa parte do mimo é importante. E não estraga. E não estraga. E não faz mal nenhum a ninguém. Mas basicamente era isso. Eu era rebaixada. Sim, mas eu quero entrar mais profundo. Você está sendo muito superficial em cima de tudo isso. E você sabe que eu não vou deixar desta forma, porque nós já conversamos anteriormente. Sim. Porque pode ser que alguém diga, você não sabe sobre certo tema, então não dê a sua opinião porque você não sabe. Isso é bullying, isso faz parte do que você passou na vida. Isso, eu não tenho diretamente como dizer, porque cada um tem uma opinião, cada um aprendeu certas coisas. Eu quero saber profundamente o que aonde porque tem outras pessoas que talvez estejam passando por isso, aonde é que você reconheceu que isso realmente era bullying e isso realmente era, eu tenho até dificuldade de falar a palavra. Violência doméstica. Eu acho que o que nos faz perceber é o momento em que nós temos sequer medo de ter opinião própria ou de expressar o que é que seja, ou ter que pedir autorização para tudo e mais alguma coisa. Chega a um ponto que tu pensas, então, mas quer dizer, somos 2 ou somos só um? Naquele momento era só um. Ele falava e eu fazia. Depois isso dava aso a discussões, porque depois, não é? Eu depois também não sou a flor que se cheira. E aos pouquinhos eu fui-me rebelando. Eu não conseguia aguentar, porque depois nós não passávamos tempo juntos, mesmo de férias. Ele ia com os amigos dele, eu ficava em casa dos meus pais, tudo certo, sem problema nenhum. Você falou anteriormente sobre rebaixada. Sim. Eu quero saber exatamente qual é a visão e quais são as palavras, se você puder, claro. As palavras é complicado. É complicado porque, graças a Deus, eu e os meus problemas psicológicos, a gente apaga. E eu posso dizer, é estranho, mas é verdade, eu posso dizer que há muita coisa que apagou. Isto é tipo um disco de um computador e apagou. Há certas memórias que eu tenho, muito más, mas eu não me lembro das palavras exatas, eu não me lembro, eu sei que eu sentia que eu era uma inútil. Era isso que ele me fazia sentir. Ele dizia, você tá gorda, ou então você tá magra, você não sabe se vestir, Sim. Você tá feia. Ou se eu me vestisse assim para sair com ele, era para agradar aos outros homens, por exemplo. Constantemente. Não era para me pôr bonita para ele, era para... Eu deixei de me maquilhar, eu deixei de ir ao cabeleireiro, eu deixei de fazer tudo. Uau! E isso era o seu ex-esposo que fazia com você? Sim. Você passou quantos anos casada com ele? 5. 5 anos. Uau! Você acha que você desconectou, mediante a tudo isso, você se desconectou da sua identidade e passou a acreditar somente naquilo que ele dizia? Sim. Mas, de certa forma, não é que eu me desconectei da minha identidade. Eu acho que ainda não tinha encontrado a minha identidade. Porque eu juntei-me com ele aqui na Suíça com 18 anos.
eu tinha aquele problema, não é? Que não tive um pai. Eu achava que se o meu pai não me quis, mais nenhum homem ia querer. E então, portanto, bora para a Suíça porque ele está lá e ele quer e vamos aproveitar e ele gosta muito de mim. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que é que eu queria. Eu ia atrás da maré. Os outros levavam e eu ia. Você te diz alguma coisa a palavra narcisista? Sim. Você acha que ele tinha, então, um aspecto Eu acho narcisista? Que sim. Eu acho que sim. Ele fazia isso somente com você ou com as pessoas que estavam em volta dele também? Não só comigo. Com seu filho? Também. De certa forma. Ok. E você, assim, eu tenho algumas amigas, tenho algumas experiências e outras coisas mais que passei por um relacionamento onde a pessoa dizia assim, eu te falei e não tinha falado nada. Sim. E eu ficava assim, mas espera aí, deixa eu rebobinar a minha mente aqui para poder pensar se ele realmente tinha me contado. Aí eu buscava não, mas a pessoa era tão extrema que dizia, eu te falei, você esqueceu. E eu passei por algo do gênero durante mais ou menos um ano, que dentro desse um ano, ainda bem, né, que dentro desse um ano eu reconheci muito rápido o que aquela pessoa queria fazer comigo e eu parei com aquilo. Parei, porque eu ficava perguntando, eu tô louca. Como é que pode? A pessoa falou pra mim. Exato. E eu não lembro. E a pessoa dizia de verdade, eu te falei, você não lembra, você tá ficando louca. Tu chegas a um ponto que tu acreditas. Sim. Eu, cada discussão que havia naquela casa, eu achava que a culpa era minha. Porque era eu que provocava. Não interessava se foi ele que chegou tarde, se foi ele que chegou alcoolizado. Não interessava. Fui eu que provoquei. Porque eu é que não devia dizer-lhe nada. Eu é que devia deixá-lo estar sossegadinho. E nós acreditamos que nós é que provocamos aquilo no nosso companheiro. Sim, sim. E aí agora eu gostaria que você falasse aqui para quem está passando por isso, como foi que você conseguiu fazer o clique nessa relação e dizer, peraí, eu estou vivendo uma relação abusiva, eu estou casada com um narcisista e estou ficando à beira de uma loucura, de um abismo. Fala para essas mulheres que ali estão, porque eu acredito que essa experiência sua vai ajudá-las. É assim, fazer o clique é difícil. Porque a gente está tão embrenhada naquilo que eles nos dizem, que a gente acredita tanto e nós achamos que não vamos ser capazes de sair. Mas somos. Custa o que custar. Normal que uma mulher sozinha, com um filho, e eu, por exemplo, eu não trabalhava a 100% na altura. Fiz muitas contas de cabeça. Pensei e ponderei muitas vezes, se calhar vale mais estar aqui a aguentar isto, ao menos criar o meu filho. Mas não compensa. Não compensa. Mesmo que a gente tenha aqui para debaixo da ponte. Não, há ajudas para pedir em todo lado, e principalmente aqui na Suíça. Aqui na Suíça há os meios para a gente conseguir. Não há nada que pague a nossa sanidade mental. E também não é bom os nossos filhos verem-nos neste estado. Você acha que dentro de tudo isso que aconteceu com você, e nesse seu relacionamento, seu filho era pequeno ainda, imagino? Sim. Você acha que ele vive com algumas sequelas deste relacionamento abusivo que também acabava respingando nele? Sim. É assim, ele neste momento ele diz que não tem qualquer memória, apesar dele neste momento também já não ter contacto com o pai, porque ele próprio decidiu, chegava, deu um basta, porque também não dava, mas eu sei que lá no fundo há qualquer coisa, não é? Isto não se apaga tudo. A memória que mais me doeu quando me divorciei, o meu filho tinha 5 anos e as pessoas perguntavam-lhe porque que os pais eram separados, que é uma estupidez fazer uma pergunta dessas a uma criança de 5 anos, só para que saibam, não é? E o meu filho dizia que era porque o pai discutia muito e a mãe chorava muito. Com 5 anos. Sim. Portanto, ele guardou com certeza essas imagens com ele. alguma coisa, não é? Ficou ali.
Como você, dentro das suas redes sociais, como é que você faz para ajudar outras mulheres? Não só mulheres, tá? Uhum. Homens também passam por isso. Sim, exatamente. Vamos e venhamos, eu não sou Uhum. feminista, nada disso, mas nós sabemos que tem muitos homens que também passam por relacionamentos abusivos. Sim. Inclusive, eu conheço uns 2 ou 3 aí que tem Uhum. maior rendimento da mulher. Ai deles, se eles fazerem alguma coisa, elas já estão olhando e ele já... É. Mas qual é a mensagem que você quer trazer de cura e também para essas pessoas que querem recomeçar? Se você tivesse 3 tópicos para dar neste momento para essas pessoas, fala pra gente quais seriam os primeiros passos. Eu acho que, acima de tudo, isto é muito tabu na nossa sociedade, mas eu acho que é muito importante, às vezes, as pessoas procurarem ajuda psicológica. Que eu não procurei. Porque lá está, porque ninguém é maluquinho, não é? E nós achamos, pronto, vou ao psicólogo porque sou maluquinha. Não. E às vezes faz falta, porque nós estamos tão destruídas que faz falta. E depois, é assim, 3 tópicos é difícil, porque eu segui isto de um caminho assim, um bocadinho... Eu tive de fazer tudo sozinha. Porque eu sou muito orgulhosa e pedir ajuda... Não. Não, e depois eu já estava a sair de uma relação em que eu tinha vivido única e exclusivamente para aquela pessoa. À custa daquela pessoa essa que dizia que me sustentou. E é verdade. É verdade. Eu, de facto, era ele que trabalhava. Eu nunca trabalhei a 100%. Momento, vamos lá. Peraí. Produção, aqui comigo. Vocês acabaram de escutar a fala dela. Que realmente foi ele que trabalhou. Desculpa, eu tenho que fazer isso agora. Quanto tempo você, mulher, passa dentro da sua casa, junto com o filho, cuidando do seu filho? Quanto tempo você, mulher, está lavando, está passando, está cuidando da casa? Isso não é visto como trabalho? Então, eu quero que você, que está me assistindo hoje, nunca mais, se você tem essa fala, né, que a Ana acabou de falar, desculpa, Ana, mas eu tenho que pegar alguns ganchos aqui, de falar para você, você trabalha, e se duvidar, o nosso trabalho de casa nunca acaba. Nós acordamos de manhã, fazemos o que temos que fazer, estamos de tarde, à noite, e estamos ali, ó. O nosso trabalho como mãe, como dona de casa, nunca para. Nós estamos sempre fazendo algo. Então, eu não gostaria de escutar de você. E se você falar isso, eu gostaria que você hoje parasse. Porque o seu trabalho deveria ser remunerado também como mãe. Porque tem muitas mulheres que têm essa fala que a Ana acabou de falar. Que ele trabalhava e sustentava tudo. E você que sustenta a casa... com educação para os seus filhos, com a comida na mesa, tudo bem que é ele que paga, mas você que prepara. Então, é um conjunto. Nós, quando estamos com alguém, nós não podemos separar as coisas, dizer eu que sou... Porque tem homem que faz isso, sou eu que pago, você tem que escutar. Tudo bem, mas você que está dentro de casa e faz tudo aquilo que o bonito não faz. Então, que você nunca mais use desse tipo de fala para você e que você, se o seu esposo faz isso com você, que você possa justamente, não é revidar, com muito amor, você venha dizer, mas meu querido, eu trabalho 24/24 com nossos filhos. Porque quando eles estão dormindo, eu estou fazendo outras coisas da casa, estou cozinhando e outras coisas mais. Então, eu espero que você, mulher, seja ciente do valor que você tem, mesmo sem estar trabalhando, digamos, monetariamente trazendo dinheiro para sua casa. Pronto. Assino por baixo. Assina por baixo. Perfeito. Eu não consigo, Ana. Tem certos tipos de coisas que são gatilhos. Lá está. Mas é mesmo essa mentalidade. Porque quem traz o dinheiro para casa... é quem manda. É quem manda. É. E não é. Não é. Porque você resolveu casar. Você resolveu estar junto com Exato. alguém para viver uma vida em conjunto. Então, um faz uma parte e o outro faz outra. Então, tá tudo bem no meio de tudo isso. Diga, a produção quer mandar uma pergunta. A produção hoje tá que tá.
Vamos lá, claro, claro, não podemos esquecer essa parte, Ana. Como é que você superou tudo isso? Conheci aquilo que realmente era o amor. E qual era o amor? Basicamente é aquela pessoa que me apoia em tudo e que me dá um pontapé no rabo quando eu estou indecisa, porque eu sou muito de indecisões, tenho muito medo, e ele então dá-me um empurrãozinho e está lá quando é preciso e transformou o meu sonho em realidade, que foi ele que construiu o meu salão de cabeleireiro. Mas fez-me acreditar em mim. Fez-me gostar de mim. É uma pessoa física ou é uma... É o meu companheiro atual. Ok, Sim. você conseguiu se recompor de tudo aquilo, Sim. de todo o mal que Sim. foi feito dentro do teu interior, encontrar uma pessoa... Eu costumo dizer que ele criou um monstro. Ok. Porque ele deu-me demasiada autoconfiança. Uau, é isso? É. Tá bem. Não, digo muita vez, é verdade. Sim. E na parte da fé, como anda a sua fé dentro de tudo isso? A minha fé continua a mesma. Eu acredito, não tenho... É assim, eu sou católica, não é? Por imposição dos meus pais. Sim. Sempre acreditei em Deus. Sou sincera que não acredito na igreja física, mas tenho a minha fé. E eu digo muitas vezes, eu não preciso de ir à missa para falar com Deus. Falo todos os dias. E ele responde-me. Sim. O mais incrível é que tudo o que eu lhe pergunto, eu de uma maneira ou de outra, eu obtenho as respostas. Sim. Você tem uma conexão, então, com o santo, sacro, sagrado. Sim. Sim. E isso é muito bom. E eu acredito que até mesmo, eu chamo de Deus, né? Nós chamamos de Deus. Sim. Que é aquele que nos suporta, nos dá um alicerce. Sim. Mesmo dentro de todas essas dificuldades, que não é nem a metade do que você me contou no off. Você trouxe aqui, claro, nós não queremos fazer um episódio duro, triste, não é o que, mas nós queremos sim, através do seu testemunho de vida, poder dizer sim, você teve força do seu parceiro, você teve força de algo muito maior, que é Deus que está ao seu lado, como você falou. E isso é importante que as pessoas saibam. Sim. Existe alguma crítica e julgamento dentro das redes sociais que você sofre hoje, que te deixa um pouco abalada ainda? Não, já não. Eu no início, quando comecei a dar a cara por certos temas, eu tinha muita vergonha. O que é que a minha família ia pensar? O que é que as pessoas que me conhecem vão pensar? Porque eu tinha muitas pessoas que me seguiam. Eu comecei no Facebook. Eu tinha muitas pessoas como amigos que me conheciam, não é? Pessoalmente. Sim. E falar para uma plateia que eu não conheço era sempre mais fácil. Sim. E então no início houve muito esse receio. Hoje em dia não. Não, se calhar filtro um bocadinho mais os assuntos. Porquê? Porque hoje em dia eu sou cabeleireira, tenho um negócio aberto, não é? E a pessoa tem que manter um bocadinho mais a postura de vez em quando. Mas não, em termos de críticas, não. Que legal, que bom. O que você diria hoje para Ana de 5 anos atrás? Tu consegues. Demora que demorar, mas tu chegas lá. Eu quero falar aqui sobre 3 pontos dentro da tua mudança e que você comentou anteriormente, e eu acredito que isso aí tem ainda um pouquinho de ruído. Sim. Que é o aceitar que precisa de ajuda. Você acha que precisar de ajuda é o sinônimo de fraqueza? Achava. Hoje em dia já começo a perceber que realmente às vezes a gente sozinhos não conseguimos fazer tudo aquilo que queremos. E aceitar ajuda, lá está, não é motivo de fraqueza. Mas às vezes é preciso. Você acha que é orgulhosa muitas vezes? Muito. Demasiado. Demasiado.
Você desenvolver a autoconfiança em base com fé, digamos assim, é viver de verdade um amor verdadeiro. Você acredita nisso que eu falo ou você acha que, como você conheceu outra pessoa que você ama, que é seu parceiro, ele é a parte principal, você coloca ele na parte principal, ou você consegue dizer, não, a fé é a parte principal, onde eu sei que todas as coisas serão possíveis segundo a vontade dele. Como é que você vê Sim, isso? eu continuo a colocar a fé Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, sim. E sabendo que sem fé, a fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, que se você tiver e falar com Deus, ele vai te responder, como você já falou, que ele já te respondeu várias vezes. Sim, sim. Muito bom, muito bom. Eu tenho um momento muito especial, nós estamos chegando para o final do nosso episódio, muito especial, que é o momento ping-pong. Esse momento ping-pong é o quê? Esse momento ping-pong é o quê? Eu falo uma frase e você diz a primeira coisa que vem em mente. Ok. Vamos lá? Medo. Medo, já começou. Medo. Ok. Fé é? Amor. A dor me ensinou o quê? Que eu sou mais forte do que ela. Uma frase que te define. Se eu consigo sonhar, eu consigo fazer. Um hábito sagrado da sua rotina. Um hábito sagrado da minha rotina. Não tenho. Não. Ok. Não vivo sem? O meu filho. Um lugar que te cura. A minha casa. Uma mulher que te inspira. Essa é difícil. Ok. Deus para você é? É a base de tudo. Uma fonte inesgotável Sim. de amor. Sim. Perfeito. Ana, eu gostaria neste momento que você aproveitasse e trouxesse uma mensagem que queima no teu coração para as mulheres que estão te assistindo no final desse programa. Então, eu quero que... O que eu gostava de verdade era que todas as mulheres acreditassem nelas próprias. Porque não as minhas dores, as minhas lutas não foram maiores do que as de ninguém. Mas se eu consegui chegar até onde estou, vocês também conseguem. Somos perfeitas, não. Nem perto disso sequer. Mas eu acho que é importante tentarmos levar a vida da forma mais positiva que pudermos. Sem estar sempre a queixar-se, agora está calor, agora está muito frio. Ai, mas isto não presta e aquilo... Chega de queixinhas. Querem alguma coisa, lutem por ela. Muito bom. Nós conseguimos. Muito bom. Ana, muito obrigada por você Obrigada eu pelo convite. estar junto conosco hoje, contar um pouco da tua trajetória, que, claro, eu tenho certeza que para você também não é tão fácil, né, de estar falando sobre temas tão íntimos seu. Mas eu acredito que tudo que nós falamos aqui dentro dessa sala, dentro desse podcast, é por um propósito maior. E esse propósito maior é justamente para você que está aí hoje nos assistindo. Eu tenho certeza que cada podcast que nós fazemos aqui é um podcast para que você possa se inspirar, para que você possa reconhecer que outras pessoas passaram ou passam pelo mesmo problema que você está passando, que você não está sozinha e que sim, existe uma grande possibilidade de você sair do lugar que você se encontra, um lugar talvez de tristeza, um lugar de dor, um lugar de abusos dentro da sua casa, que você possa dizer não, a tudo aquilo que te faz mal e poder ensinar talvez a pessoa que está ao seu lado e ser verdadeira de que, para com isso, isso está me fazendo mal, para com isso, eu não me sinto bem com esse tipo de
de falas que você tem. E é para isso que nós estamos aqui. O InoveCast é o lugar onde nós aprendemos que pessoas reais são muito bem-vindas. E também não poderia deixar de agradecer os nossos sponsores. Os nossos sponsores que estão aqui nessa telinha que vocês podem ver, que é o Amorim Consulting, Ticketflow, onde o seu evento está nas melhores plataformas e você pode deixar tudo na mão da Ticketflow e eles vão resolver para você sobre venda de tickets, sobre como eles vão colocar nas plataformas digitais para você. Temos Princess Beauty, Amanda's Line, ela tem produtos de cabelos maravilhosos, já posso conectar vocês duas porque elas têm um produto incrível para cabelos. De Maria Juwelier, ela que tem joias incríveis, muitas vezes algumas dessas joias eu estou utilizando da De Maria. Alessandra, micropigmentação, para deixar você com os lábios bonitos, com as suas sobrancelhas. Digital Alliance, marketing digital. E hoje, a partir de hoje, nós vamos ter também a Ana com o seu negócio como nossa sponsora oficial para os próximos meses. Vocês vão estar vendo dentro dos nossos canais e redes sociais algumas coisas sobre o trabalho da Ana como cabeleireira e também o trabalho que ela faz em fazer com que você reconheça a mulher incrível que você é. Então, se você gostou desse episódio, dá o seu like. Escreve nos comentários, nós vamos ficar felizes, né, Ana? Muito. Pega esse aviãozinho, manda para outras pessoas, porque eu tenho certeza que a mensagem de hoje pode alcançar alguém que precisa saber como ela deve sair do lugar onde ela está, do abuso e de tudo aquilo que ela tem passado dentro de um ambiente hostil. Então, muito obrigado para você que esteve aqui junto conosco. Um grande abraço, beijo forte e nos vemos no próximo episódio do InoveCast. Chegou a hora, você vai escutar.